Olá, pessoal. A partir de agora a gente vai começar a falar sobre polímeros, um assunto extremamente cotidiano, né? Onde a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente vê logo polímero. Se é um tecido, né? A gente vê um tecido sintético, a gente fala inclusive isso, né? A gente pode falar sobre o poliéster, a gente pode falar sobre o nylon. Se é um colchão, a gente pode falar sobre o quê? Sobre as espumas. O que mais? Sobre plásticos recicláveis, não recicláveis. Veja, falar sobre polímeros é um assunto que está ligado muito mesmo à química ambiental, à química do meu cotidiano. Né? A preocupação justamente com o ambiente é que vai justamente me dar uma capacidade melhor de gerar polímeros. Afinal de contas, a gente não consegue viver mais sem os nossos polímeros, principalmente, logicamente, os sintéticos. Né? Quem pode se imaginar um mundo hoje, apesar da gente tentar viver sem, mas como é que a gente pode pensar num mundo sem plástico? Como é que pode pensar num mundo sem a borracha sintética? Não mais aquela borracha extraída do látex. Né? Sem um nylon, né? Tem até um aspecto muito interessante, né? Foi a partir do nylon que se diz que os aliados começaram a ganhar a Segunda Guerra. Você muda, né, toda uma característica de uma vestimenta para um outro tipo. Então, não tem jeito. A gente tem que aprender a conviver com esses polímeros. Agora, é lógico, a gente tem que começar a ter meios ou criar meios de novos polímeros, eles seriam extremamente o quê? Recicláveis. E a gente vai falar muito isso, vai discutir bastante, né? Principalmente para o vestibular, do ponto de vista de vestibular, que é muito interessante vocês entenderem a diferença de reciclagem e de reutilizagem. Né? São os R's importantes, mas é muito interessante que vocês consigam diferenciar esses dois termos, que são, muitas vezes, jogados como se fosse uma coisa só. Então, vamos lá. Polímero. Ao pé da letra, sinceramente, é a coisa mais simples do mundo. Poli, vários. Mero, partes. Né? Um monômero, uma parte. Daí, cuidado, hein, pessoal. Às vezes vocês leem questões de vestibular, às vezes eu acho interessante. Professor, o que é um trímero? Né? É uma união de 3 monômeros. Então, é uma união de 3 partes. Então, é bem claro o que é um polímero. São macromoléculas, não seria uma definição, vamos lá, bonita. Por que macro, professor? Porque eu estou unindo várias. Não estou unindo nem 2, nem 3, nem 4. Estou unindo várias e várias. Então, eu posso dizer, de uma maneira bem sutil, que eu tenho macromoléculas formadas pela união, né? Nada de que seja difícil, bem tranquilo, de, lógico, uma parte. Ou seja, macromoléculas formadas pela união de monômeros. Monômeros. E aí o que a gente vai justamente discutir, né, a aula de polímero, do ponto de vista vestibular, é como é que essas uniões ocorrem. O que é necessário para elas ocorrerem? Isso também já caiu bastante em vestibular. Né? É bem fácil, pode ficar sossegado. Quais são os tipos de polímeros? Como é que eu vou classificar esses polímeros? E aí, entendendo essas classificações, vocês vão começar já a entender o que é reciclar, o que é reutilizar. Beleza? Vamos lá? Então, vamos para o item, vou chamar aqui de conceito, né? Vamos então aqui para o item 1, que eu vou chamar aqui, que é como eu classifico os meus polímeros. A minha classificação polimérica. Eita, professor, vamos lá. Classificação. Ficar bonitinho aqui. Não queria ficar dando as costas para a cama, mas vai ficar bonitinho, né? A classificação. A gente tem várias maneiras para classificar um polímero. Vamos começar com as maneiras mais tranquilas, são as mais tranquila palavra. As mais cotidianas. E eu acho que a maneira mais cotidiana que a gente conhece de classificar um polímero é quanto à ocorrência dele. Você pode achar estranho, né? Quanto à ocorrência, mas vocês vão ver. Quanto à ocorrência. E quanto à ocorrência, a gente pode ter aqueles polímeros que já existem naturalmente, então onde eu vou chegar, os polímeros naturais. A gente viu aqui alguns polímeros naturais durante o nosso curso de química, né, orgânica. Um dos polímeros naturais, os polissacarídeos, o amido, né? Posso chamar aqui, ó,
o amido, as proteínas. E eu faço sempre, eu gosto muito desses dois exemplos de polímeros naturais, porque se você olha a constituição desses polímeros, já vai dar uma dica para outra classificação que a gente vai ver já já, né? Quando você pensa num amido, você pensa sempre em várias glicoses. Quando você pensa numa proteína, professor, eu penso em vários aminoácidos diferentes. Então, perceba que na formação do amido, você vai ter sempre o mesmo monômero, né? Aquela brincadeira de Lego, você pega aquele bloquinho amarelinho, digamos, e vai juntando todos iguais. Você formaria um amido. Mas para ser uma proteína, se você pega um amarelo, você tem que juntar com um verde, com outro amarelo, com um azul, porque é essa diferença que vai dar justamente a proteína. Né? Percebeu? Então, só em você conseguir visualizar a origem desses dois polímeros, você já começa a visualizar uma outra classificação, mas é claro que a gente vai ver. Então, primeira classificação, meus polímeros aqui podem ser naturais ou podem ser sintéticos, né? Podem ser sintéticos. Polímeros sintéticos, só no início dessa nossa aulinha, eu já falei em alguns. Já falei aqui, ó, no nylon. Já falei aqui, ó, no poliéster. Eu poderia chegar aqui e falar do policloreto de vinila. Todo mundo já ouviu falar nele. O famoso PVC, né? O famoso PVC. E eu poderia ficar aqui enrolando vocês com vários e vários polímeros sintéticos. Certo? Então, o importante é, quanto à ocorrência, você tem aqueles que existem naturalmente, os naturais, dei só exemplo de dois, e você tem os polímeros sintéticos. Mas vamos lá. Segunda classificação. Como é que eu posso classificar? Posso classificar também quanto, vamos resumir aqui o quanto para ficar bonitinho, ó, famoso QTO, quanto a natureza da cadeia. A natureza da cadeia. Que eu posso chamar esses meus polímeros quanto à natureza da cadeia, como se eu estivesse classificando uma cadeia carbônica mesmo, em homogênea e heterogênea. Então, você vai ter os homopolímeros, né? O polímeros homogêneos, vou chamar assim, fica mais... Mas não, é o correto. Polímeros homogêneos e polímeros heterogêneos. Heterogêneos, certo? E aí eu ia falar de homopolímero, mas é uma outra classificação, então polímeros homogêneos e polímeros heterogêneos. Sinceramente, não vale a pena você ficar aqui querendo decorar, é visualização. Você tem qualquer tipo de cadeia carbônica, que não existir nada entre os carbonos, né? A gente já sabe classificar uma cadeia, é a base da química orgânica, você vai ter então uma natureza de cadeia homogênea. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, o próprio PVC, o polietileno, você só tem o quê? Estruturas de carbono. Carbono, 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 carbono. Vou ficar aqui até amanhã colocando carbonos. Depois a gente vai ver essas estruturas. Né? É só mesmo para vocês terem uma ideia. E já um polímero heterogêneo, você inclusive conhece aqui, ó. Aqui, ó, uma proteína. A ligação peptídica, quando você faz aqui uma ligação peptídica, que você faz isso, ó, C-O, traço M, traço C, e aí você continuaria polimerizando, você vai classificar esse nitrogênio aqui como um heteroátomo. Se ele é um heteroátomo, então você tem, então, quanto à natureza da cadeia, um polímero heterogêneo. É fácil, é visual, você não vai decorar. Você vai olhar a sua estrutura e vai ver se apresenta ou não heteroátomo. Se não apresentar, uma cadeia homogênea. Se apresentar, você tem uma cadeia heterogênea. Facinho. Vamos embora. 2.3. Podemos também classificar, essa é bem legal, viu? Essa é importantíssima, já é uma classificação que cai mais em vestibular, que é quanto ao tipo de monômero. Digamos assim, ao tipo de monômero. Foi essa que a gente falou, né? Que eu falei, a gente não, né? Que eu falei, para ser um jogador de futebol, a gente
Né? O cara chuta, faz o gol, a gente chutou e fez. Não, quem chutou foi você, meu querido. Vocês ganharam, mas quem fez o gol foi você. Então, voltando para cá, sendo professor e não jogador de futebol, né, que eu classifiquei com vocês, no início eu falei aqui a diferença de um amido para uma proteína. Um amido, você tem sempre o mesmo tipo de monômero. Então, a gente vai chamar isso aí de um homopolímero. Então, o que é um homopolímero? São aqueles polímeros formados por apenas um tipo de monômero. Um tipo de monômero. Eu acho que no início dessas aulas sobre polímero, o exemplo que vai ficar mais na sua cabeça seria justamente o amido. Né? Seria o amido. Eu acredito que sim. Por quê? Porque é o que vocês estudam mais na parte de bioquímica. Então, por isso que eu estou enchendo essa paciência de vocês falando de amido. A gente tem uma infinidade. O policloreto de vinila, né? Você tem um polietileno, polipropileno, o isopor, que é o poliestireno. Né? Vocês vão lá, a gente vai também falar um pouco sobre ele, que é um polímero de expansão. A borracha, então, todos eles são formados pelo mesmo tipo de monômero. Então, nesse caso, você tem um homopolímero. Né? Diferente, por exemplo, de um nylon. Um nylon, a gente vai chamar de uma poliamida. Para formar essa amida, a gente vai precisar de um ácido carboxílico e de uma amina. Quando eu reajo esses dois monômeros e vou reagindo, né, vamos assim, infinitamente, eu vou formar uma poliamida, um nylon. Mesma coisa, você tem uma proteína. Então, neste caso, não saí não, já voltei. Neste caso, a gente vai chamar, pensou que o professor tinha caído, né? Misericórdia. A gente vai chamar esses polímeros de, vamos colocar aqui, copolímeros. Então, quando você ouvir o termo um copolímero, você já sabe que este polímero está sendo formado por dois ou mais tipos de monômero. Dois ou mais tipos de monômeros. Isso é muito importante que vocês saibam isso. Então, quando ele falar, eu tenho um copolímero, já sei, um copolímero é aquele tipo de polímero formado por 2, 3, 4, não me interessa, tipos, não é? Quantidade de monômeros, e sim de tipos de monômeros. Beleza? Como eu acabei de falar para vocês aqui, o exemplo mais clássico que eu estou usando muito com vocês são exemplos bioquímicos, porque eu acredito que são exemplos que fiquem mais enraizados na cabeça de vocês. Mas aqui, ó, um próprio poliéster, o poliéster tecido, ele é formado pela reação de um ácido mais álcool. Ácido mais álcool dá o quê? Dá éster. Então você tem ácido, álcool, e aí você vai ter. Então, você teria o mesmo monômero. Brincando aqui, se eu quisesse brincar, eu diria que eu peguei X, uni com X, com X, com X, o resto até encher minha paciência. Já que eu teria X unido a Y, que pode se unir a X, que pode se unir a X, que pode se unir a Y. A ordem aí eu não vou discutir com vocês. O importante é saber que são monômeros diferentes. Ok? Facinho até agora? Tudo em paz? Então vamos lá. Essa próxima classificação é a mais importante para o vestibular. Para quem vai fazer um vestibular tipo Enem, ele é muito mais caracterizado por conhecer a característica do meu polímero do que, na verdade, ficar decorando o tipo de polímero. Decorando, o que é o PVA, poliacetato de vinila. Isso não é uma característica do Enem. Agora, eu posso lhe perguntar, será que esse PVA ele é reciclável? Será que a borracha ela é reciclável? Né? Ou eu vou reutilizar? E é justamente pela natureza final dessa cadeia que a gente vai ter essa característica de reciclar ou não. Então, vamos para a próxima classificação. Eu vou colocar um asterisco, porque ela, para mim,
para mim, quando eu falo, para mim, lógico, como professor, certo, pessoal? Ela é a mais importante de todas, porque ela vai lhe dar uma caracterização da possibilidade ou não de uma reciclagem dessa minha cadeia polimérica. Então, no item 2.5, né? 1, 2, 3, 4, 2.4, professor. Vixe, meu Deus do céu, não sabe nem fazer conta. No item 2.4, eu tenho, então, a classificação quanto a estrutura da cadeia. Essa é importantíssima. E, de novo, não fica preocupado em decorar, entender. Ele vai lhe mostrar a estrutura. Vocês vão fazer um vestibular que vai ter uma situação. Ele vai criar um problema, você que vai dar a solução. Mas, para isso, você vai ter que saber o que é que ele está falando. Você vai ter que visualizar qual foi o problema que ele está aí passando. E vamos lá. Quanto à estrutura da cadeia, a gente, então, vai ter uma estrutura linear. E quando você tem estruturas lineares, a gente diz, inclusive, assim, só para tentar mostrar a vocês, se você pegar um pedaço de, sei lá, um plástico, ou assim, porque eu estou querendo fazer um raciocínio com você visual, tá certo? Eu sei que plástico já é um polímero. Mas se você pegar um papel, uma folha, seja ela com alta resistência ou não, se você coloca uma estrutura totalmente linear, sem nada que dê uma fixação nela, você tende a que ela fique mais mole. Vou dar outro exemplo. Pega um colchão de ar. Pega um colchão de ar e imagine que ele tivesse só a parte de cima e a de baixo. No meio não tivesse nada. Quando você sentasse, mesmo eu, né? Ele ia fazer o quê? Ele ia afundar, porque ele ficaria mais flexível. Então, esses polímeros lineares podem ser ramificados, não é a questão de ramificação, é uma questão mais de tridimensionalidade ou não, emaranhado, estar ligados uns aos outros. Vão ouvindo essas palavras e vão entendendo mais ainda. Então, o polímero linear, ele tende a não ter resistência. Então, esses polímeros lineares, eles têm um nome específico, por favor, não esqueçam, eles são chamados de termoplásticos. Termoplásticos. Esses polímeros, por terem justamente baixa resistência, eles conseguem facilmente, né, serem amolecidos. Quando você aquece, devido à baixa resistência mecânica desse polímero, ele tende a amolecer com maior facilidade. Professor, e onde é que você quer chegar? Então, se você tem, vou dar um exemplo, não vou estar preocupado com nomes. Quero que você entenda. Está lá um polímero lá totalmente linear. Né? Ele não tem muita resistência mecânica, ao aquecer, eu consigo então amolecer. E aí onde vem? Se ele amolece, ele voltará à sua estrutura inicial. E se eu volto, olha o que eu estou falando, se eu volto à minha estrutura inicial, eu posso então dizer que esses polímeros, eles são recicláveis. Então, o conceito de reciclar é todo e qualquer material que, por algum motivo, não necessariamente um aquecimento, você consiga voltar à matéria-prima que você tinha antes. Vamos lá. Tem nada a ver com o que a gente está estudando, mas só para fixar. Lata de alumínio. A lata de alumínio é um objeto. Quando você aquece uma lata de alumínio, ela vai derreter, formando o quê? Formando um alumínio líquido, que você pode, a partir dali, não necessariamente fazer uma lata. Você pode fazer o que você quiser, porque você obteve o alumínio metal, né, como original. Então, ali você pode criar um outro objeto. Então, quando você pega um polímero, um plástico qualquer, por exemplo, um polietileno, você tem lá o eteno, né, não se preocupe com essas reações, você tem o eteno, você vai polimerizar ele, né? Ou polimerizar por alguma maneira, não vou discutir agora, e aí você vai ter uma estrutura extremamente linear, ó, extremamente linear, de vários e vários carbonos. Extremamente linear. Isso é um plástico extremamente reciclável. Por quê?
Porque com esse plástico você pode, por exemplo, fazer uma sacola plástica. Só que depois que você pega essa sacola plástica, você deu uma utilidade a essa sacola, né? Desculpa, esse polietileno que foi criar uma sacola, você pode pegar ela, aquecê-la e quando ela aquece, ela amolece. Ao amolecer, você pode pegar aquele plástico e fazer outra coisa que você quiser, inclusive uma sacola. Então você está produzindo uma reciclagem daquele material. Professor, todo plástico não é assim, não? Não. Nem todo polímero é assim, nem todo plástico é assim. Existem alguns polímeros que a gente vai chamar, já, de termofixo, ou nome, ou termoendurecido, que a gente vai dando a forma a ele. Quando ele está pronto, se eu voltar a aquecer, ele não vai amolecer. Justamente porque ele não tem essa cadeia linear. Ele vai estar todo tramado, em tramas. Né? Um exemplo clássico é quando você vulcaniza, a gente vai falar aqui já, vulcaniza a borracha. E ao vulcanizar, é você fazer entrelaces entre os meus polímeros, você aumenta a resistência. Aumentando essa resistência, eu não consigo amolecer. Eu posso dar uma outra utilidade. Percebeu o nome? Então, eu reutilizo. Eu posso pegar um pneu e fazer um chinelo. Posso. Então, você está reutilizando. Né? Entendeu? Então, você reutiliza. E aí, neste caso, você não terá um polímero linear. Você terá um polímero que a gente vai chamar de tridimensional. Totalmente em tramas. Vamos colocar aqui tridimensional. Esses polímeros tridimensionais, que a gente vai chamá-los de termofixos, ou podemos também chamar de termoendurecidos. Percebeu? Bem fácil aí. No caso, o próprio nome já está me dizendo. Né? Eu vou falar aqui, vou fazer um exemplo qualquer, bem simples, só para que vocês possam visualizar. Quando você tem, de maneira bem simples, uma cadeia totalmente linear, você tem um termoplástico. Mas imagine que essa cadeia, por algum motivo, ela se entrelace em outra cadeia. Vou chamar aqui de X, não me interessa. O objetivo da gente não seria decorar, e sim entender. Imagine aqui, se eu começo a entrelaçar essas cadeias umas às outras, eu começo a dar uma tridimensionalidade, eu começo a aumentar minha resistência a essa cadeia. Então, na hora que eu aqueço essa cadeia, ela não amolece. Se você continuar insistindo em aquecer, ela vai inflamar. O ponto de fulgor dele é menor. Então, ela termina queimando. Não é à toa que quando vocês veem protestos, o pessoal pega o quê? Pegam borracha vulcanizada. Que é, claro, não é isso, pelo amor de Deus, estou mostrando. Em termos assim, colocar enxofre entre minhas cadeias de látex, né, de borracha simples, e você tridimensionaliza essa cadeia. Essa tridimensionalização da cadeia vai dar uma resistência. Por isso que o pessoal pega pneu para quê? Para tocar fogo, para pegar fogo. Ele inflama. Se o pneu fosse um termoplástico, uma cadeia linear, ele, em vez de queimar, ele amolecia. Você ia ficar lá com a borracha toda mole. Mas não é isso que acontece. Por isso que o pneu, ele não é reciclável. O pneu, ele é reutilizável. Você vai dar um reuso, uma outra maneira de utilização, para não estar jogando aquilo ali no nosso ambiente. Tranquilo? Espero que tenha ficado bem esclarecido essa parte. Então, os termoplásticos são os lineares. Pode ser ramificado, professor? Pode. O que não existe é um entrelace entre eles. E os tridimensionais, chamados de termofixos, ou termoendurecidos. Recicláveis, não recicláveis. Isopor. O isopor ele não é reciclável. Se você tentar amolecer o isopor, ele pega fogo, ele inflama. E nesse caso, o isopor, que é o poliestireno, ele é um termofixo ou um termoendurecido. Ok? E para finalizar essa primeira parte da nossa aula sobre polímeros, a classificação final, que é como essas reações ocorrem de polimerização.
que é pelo tipo de reação que a gente vai ter. E quanto ao tipo de reação, vou apagar aqui, a gente pode ter, na verdade, duas maneiras básicas, duas maneiras assim preponderantes para reações de polimerização. 2.5, não vou errar não, está ali do outro lado, né? Que é quanto à reação. Quanto à reação. E as duas maneiras mais preponderantes de você promover uma polimerização serão em reações de adição, e aí, pessoal, vamos ser práticos e vamos entender como é que se polimeriza, outro ponto que já caiu bastante em vestibular. Para que você continue, né, eu tenho uma estrutura básica aqui, ó, e você quer que isso aqui saia polimerizando, é necessário que você crie o que a gente vai chamar de pontos reativos. Eu preciso que essa molécula, ela reaja com outra molécula dela, ou outra diferente, não importa. E aí, não esqueça, outro ponto importantíssimo dessa primeira parte dessa aula. Como é que eu vou saber se uma molécula polimeriza ou não? Todas as reações de polimerização, elas precisam de, no mínimo, aqui, ó, 2 sítios ativos. Dois. Se você disser assim, vamos fazer aqui, vamos dar as mãos, todo mundo, né? Vamos dar as mãos. Se você só chegar, dizer, não estou afim, esse aqui não estou afim, né? Bota a mão aqui no bolso, e você só segura uma mão aqui do lado, de quem você queira, quem você gosta, você já quebrou a corrente. Você precisa polimerizar, então você precisa de 2 pontos de atividade. Então, quando você tem uma reação de adição, que você quebra essa ligação aqui, ó, perceba que eu criei 2 valências livres. 2 valências livres, então eu criei 2 sítios ativos para a reação. Então eu consigo polimerizar. Se você pegar uma estrutura e encontrar apenas um sítio ativo, por exemplo, se você pega aqui, vou bagunçar aqui, se você pega aqui um álcool, um monoálcool, um monol, não tem como polimerizar, porque você só tem um sítio ativo. Agora, se você pegar aqui um diol, opa, aí eu já tenho como polimerizar, porque eu passei até agora 2 pontos de reação. Beleza? Então é fácil. E aí vamos voltar então. Como é que eu tenho uma reação de adição? Visual, pessoal, ou então lembrar das reações orgânicas que a gente tanto discutiu. Quando eu tiver cadeias, o quê? Insaturadas. Insaturações. Concorda? Quando eu tiver uma cadeia insaturada. Uma cadeia insaturada vai ter quebra de pi. Quebrou a pi, criei valências livres. E aí eu continuo polimerizando. Né? Professor, até onde? É um outro tópico bastante interessante. Quem vai definir até onde é você. Porque senão ela vai continuar até acabar a matéria-prima. Então, se você deseja polimerizar até um determinado momento X, você pode impedir o restante da polimerização. Como? Colocando algo mais reativo, que impeça, que feche essas valências livres. Mas é uma curiosidade, mas é interessante vocês saberem disso. Então, os polímeros de adição, você tem cadeias aí insaturadas. Lembre que esse exemplo aqui é um exemplo clássico, que é o vinil, né? Esse radical aqui, vinil. Então, por isso que a gente chamou aqui, ó, esse primeiro polímero que eu coloquei do lado de lá. Aqui eu tenho o eteno, né? Que é o meu vinil. Se eu quebro essa ligação π, eu passo a ter as minhas valências livres. Ó, vou fazer assim, ó. Botar assim mais grossinho aqui para mostrar as valências livres. Então, eu quebrei a minha insaturação, minha ligação π, criei 2 sítios ativos e continuo polimerizando. E veja os nomes. Veja como é fácil. É claro que nem todos são assim, mas dá para você fazer assim na maioria. Eteno, polietileno, vários etenos. Ah, então polipropileno, vários propenos. Policloreto de vinila, então eu tenho um cloreto de eteno, né? Um cloreto de vinil. E aí eu vou polimerizando, certo? Mas não vamos decorar. E temos as reações de condensação. Condensação. Essas reações de condensação são bem caracterizadas pela liberação de micromolécula.
Professor, não entendi. Micromolécula. Para que você promova uma condensação de duas coisas saturadas, é necessário que algo saia. Né? Formação de proteína libera água. A formação de um amido liberou água. Então você libera uma micromolécula, você cria valências livres e você se junta. O meu poliéster. Né? Quando a gente falou aqui de um poliéster, de novo, não estou me preocupando com as fórmulas originais. Eu quero que vocês entendam. Quando você vai fazer um poliéster, você vai precisar, olha que bonito, se estão prestando muita atenção, olha que bonito que vocês vão começar a entender. Então, eu vou pegar um dicarboxílico, não vou me preocupar com essa quantidade de carbonos, vou até colocar X, não vou colocar X não, vou colocar com carbono, senão daqui a pouco o desavisado vai achar que X aí é um elemento. Não me interessa. E vou pegar aqui um diol. Consegue visualizar? Vamos fazer o seguinte, melhor. O R, porque em orgânico ele fala muito R. Consegue visualizar aí o diol? Né? Por que diol? Por que um dicarboxílico? Porque se você só tiver um, ó, amores, você vai ter só essa reação aqui, ó. Mesmo que você jogue outro disso, você vai ter uma outra reação aqui e acabou. Você vai ter um trímero. Mas a partir do momento que você tem dois sítios ativos, essa reação vai ocorrer indefinidamente, ó. Porque esse aqui reage com esse formando um éster, esse reage com a ponta de outro formando éster, esse reage com a ponta de outro formando éster, e em todos esses casos com liberação de micromolécula. E aí você teria o seu polímero, né? C-O traço, vambora, o O aqui, e aí você vai ter o R traço C-O traço O, continua, traço R, vou chamar aqui de R', traço O, e aí eu vou continuar aqui, ó, indefinidamente. Não vou me preocupar com a polimerização em si. Eu quero mostrar que nessa condensação houve liberação de micromolécula. Essas micromoléculas lhe dará uma certeza que você teve a condensação. Essas são as duas principais reações. Existem chamados polímeros de rearranjo. As moléculas se reorganizam sem liberar nada, sem quebrar a ligação, né? Sem quebrar uma ligação pi e conseguem se polimerizar. Mas é um caso mais específico. Vamos deixar só esses dois casos básicos, que são os polímeros de adição e os polímeros de condensação. Ok? Fechar esse tópico, né? Classificação, que é o mais importante para um vestibular tipo Enem. Próximo tópicozinho que a gente vai ver são essas reações de polimerização, de adição, os principais. Aí, na verdade, é só lembrar quais são os principais, porque o contexto vai ser igual para todos. Não vai nem perder tempo, são todos iguais. O contexto, né? Eu quebro a pi e continuo polimerizando. É só falar de algumas curiosidades. E os principais polímeros de condensação.